Oi, pessoal. Meu nome é Guilherme Zóquio e esse é o Prato Cheio, o podcast O Joio e o Trigo sobre alimentação. No episódio de hoje, eu e a Marina, que já aparece por aqui, vamos seguir os passos de tantos blogueiros e blogueiras e fazer um unboxing, só que por áudio. Para quem não sabe o que é unboxing, esse termo tem circulado por aí para fazer referência ao ato de desembalar novos produtos comprados pela internet e que chegam em casa. Várias marcas têm se aliado a influenciadores que se filmam e fazem vídeos abrindo caixas com produtos e revelando ao público as maravilhas que estavam escondidas naquela caixa de papelão. Quiçá, o Prato Cheio será o primeiro podcast a fazer um unboxing apenas sonoro. Olá, meu nome é Marina Yamaoka e junto com o Guilherme eu vou desembalar uma caixa, mas que é um tanto peculiar, porque nós não compramos nada pela internet. A gente vai desembalar e revelar o conteúdo de uma cesta de produtos básicos doada pelo governo do estado de São Paulo para as pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do Covid-19. E olha, Gui, sem querer ser alarmista, mas só de dar uma espiada no conteúdo da cesta básica, me parece que ela tá mais para uma caixa de Pandora com muitos infortúnios. Resta saber se no fundo dessa caixa vai restar a esperança, assim como no mito grego. Mas bom, vamos lá. Chega de deixar nossos ouvintes curiosos. Eu tô vendo aqui que tem alguns dos itens não perecíveis: arroz, feijão, tem óleo, sal e macarrão. Mas também tem carne enlatada. Tem frango e almôndegas em molho, carnes em cubo. Deixa eu ver. Tem também biscoito maisena e biscoito recheado. E você, Gui, o que você achou dentro da cesta básica? Olha, tem umas coisas da Nestlé, da Noninho, da Net, tem uns biscoitos, cookies, olha só, Nescau. Tem um monte de coisa cheia de açúcar e zero nutrientes. Pro azar dos nossos ouvintes, e principalmente de quem recebe essa cesta básica da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, os alimentos da caixa não são lá muito nutritivos. O conteúdo dela revela, na verdade, uma ideia perversa, a de que gente pobre pode comer qualquer coisa. Isso é, de que a fome da população mais vulnerável de São Paulo se mata com qualquer tipo de alimento, incluindo produtos ultraprocessados, que estão ligados a problemas de saúde. Para piorar, esse tipo de comida está relacionado a problemas de saúde como obesidade, hipertensão e diabetes, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que são, inclusive, fatores de risco para casos fatais de Covid-19. Seria irônico se não fosse trágico. Aumenta-se a vulnerabilidade ao novo coronavírus justamente para a população que já estava mais vulnerável. Essas doações parecem ignorar que hábitos alimentares saudáveis são igualmente importantes, seja para gente rica ou para gente pobre. Agora, deixa eu só perguntar, hábitos alimentares? Você acha que gente humilde, gente pobre, gente miserável, que lamentavelmente está nas ruas de São Paulo, vai ter hábito alimentar? Então, João, Washington, olha para mim, você acha que alguém pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar? Então, olha Se ele se alimentar, ele tem que dizer graças a Deus. Deu para reconhecer a voz do governador de São Paulo? Esse trecho foi extraído do programa O Aprendiz da Rede Record, no qual João Dória foi apresentador em 2011. Com esse programa, fica um pouco mais fácil de entender que não é de hoje que as políticas de segurança alimentar e nutricional sob as mãos dele buscam destinar ultraprocessados aos mais pobres. Eu vou lembrar uma outra história, de 2017. Quando João Dória ainda era prefeito da cidade de São Paulo, ele sugeriu distribuir um composto industrializado formado com alimentos próximos à data de vencimento ou alimentos descartados para dar à população em situação de rua nas escolas e nas creches. Esse composto foi batizado de farinata. E a proposta de entregá-lo pela capital paulista foi tão criticada pela sociedade civil que Dória, então prefeito, acabou abandonando a ideia. Eu não consigo imaginar o gosto dessa farinata, esquisita, mas acho que ele deve ter deixado um gosto bem amargo na boca do então prefeito. E o Guilherme tocou em um ponto importante, que vale a pena olhar mais de perto, que é a definição de segurança alimentar e nutricional. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a segurança alimentar e nutricional tem 4 pilares: disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade. O que essas 4 palavras juntas significam é que deveria haver, abre aspas, a garantia a todos de condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades básicas, com base em práticas alimentares que possibilitem a saudável reprodução do organismo humano, contribuindo assim para uma existência digna. Vale repetir,
que são alimentos de qualidade e uma existência digna. Marina, a gente conversou com o pessoal da Ação da Cidadania, que assumiu um protagonismo importante na doação de alimentos durante a pandemia. É uma ONG que foi fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Talvez vocês não reconheçam o nome dele, mas existe uma citação famosa do Betinho que diz que quem tem fome tem pressa. Eu pedi para o Kiko Afonso, que é diretor executivo da Ação da Cidadania, para trazer a frase do Betinho para os tempos de coronavírus. Ele me disse que a prioridade nesse momento deve continuar a ser a doação de alimentos saudáveis e que os alimentos ultraprocessados servem para cobrir o buraco de um curtíssimo prazo e em situações de fome muito, mas muito graves. Segundo o Kiko, o principal problema na pandemia é a omissão dos governos, que não estão tomando as ações que deveriam para promover a segurança alimentar e nutricional. A gente vai ouvir o que ele disse e depois vai para um breve intervalo. A frase de Betinho sempre dizia: quem tem fome tem pressa, no sentido de que nós precisamos resolver a questão imediata de quem está com fome, porque ela não pode esperar a política pública acontecer, mas ela tem que acontecer. A política pública ela tem que acontecer porque quem consegue resolver é o poder do Estado, é a solução definitiva e estrutural que vai resolver esse problema. Então, quem tem fome tem pressa é essa visão de que enquanto se luta por política pública estruturante, a sociedade civil tem que atuar na questão da fome no momento inicial. Só que o que a gente tem visto é exatamente uma destruição dessas políticas públicas ao longo dos últimos anos, né? Desde o início do governo Bolsonaro, a primeira medida provisória extingue o Conselho, extingue a atuação da sociedade civil junto ao organismo do governo federal na questão da segurança alimentar. Então, isso joga a sociedade civil como, hoje, uma das principais responsáveis pela segurança alimentar no momento de pandemia. A sociedade civil já distribuiu mais alimentos por ela do que o governo federal para essa sociedade como um todo. E isso, num momento de pandemia, onde você tem uma demanda muito maior do que a possibilidade de oferta da sociedade, que ela é muito menor do que o poder do Estado em termos de operação, a gente tem que fazer, infelizmente, algumas concessões no sentido do tipo de alimento que pode ser ofertado. Quer dizer, a Ação da Cidadania e entidades como a nossa têm procurado sempre oferecer os alimentos mais saudáveis possíveis, alimentos in natura, quer dizer, arroz, feijão, coisas mais sem ser ultraprocessados, mas a gente também, num momento onde a gente não consegue atingir nem 10% da sociedade que precisa de alimento, e estamos falando de 30 a 40 milhões de brasileiros nesse momento, a gente precisa fazer concessões e entender que a sociedade pode ajudar também com esses outros tipos de alimentos que, momentaneamente, num período de crise, podem atender a questão da fome para que a gente corra atrás de operações estruturantes que resolvam a questão da fome de forma definitiva. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Juliana Jeitens, repórter do Joio e uma das apresentadoras desse podcast. Eu queria lembrar vocês que essa temporada do Prato Cheio está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes que participaram de uma campanha de financiamento coletivo e do apoio também da Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site Joio Trigo e nosso projeto é financiado pela ACT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. Mas quero dizer que você também pode nos apoiar. Entra no nosso site, o joiotrigo.com.br, e saiba mais. Além dos produtos que eu e a Marina desempacotamos na cesta básica, o governo do estado de São Paulo recebeu outras doações que não necessariamente foram utilizadas nas cestas, mas foram direcionadas, por exemplo, à Secretaria de Desenvolvimento Social ou mesmo a alguns hospitais, como foi o caso de milhares de chocolates doados pela Cacau Show. De uma forma geral, essas doações também contam amplamente com produtos de empresas que têm um portfólio rico em ultraprocessados. A última lista de doações para o combate ao Covid-19 em São Paulo, a qual tivemos acesso antes de gravar esse episódio, havia sido publicada no dia 5 de junho. Nela, constavam doações de empresas como Balduco, Nestlé e Danone, que entregaram, respectivamente, 80 toneladas de bolachas variadas, 212 toneladas de produtos alimentícios e mais de 556 mil unidades de itens que eles chamam de refrigerados e sem refrigeração. A reportagem do Joio pediu ao governo mais informações sobre os produtos recebidos, e a resposta foi de que não seria possível detalhar todos os produtos, já que os processos são volumosos e estão em constante mudança. Mas dos poucos detalhes que recebemos, podemos dizer que a lista está repleta de alimentos ultraprocessados.
A gente também solicitou a lista detalhada dos produtos doados para as próprias empresas, que também foram vagas em seus comentários e não especificaram quais produtos foram doados e em quais quantidades exatamente. A Balduco, por exemplo, não se deu nem ao trabalho de nos responder até o momento em que gravamos este episódio. Marina, o problema com boa parte dos alimentos doados é como você falou, eles são ultraprocessados e, de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde com orientações sobre comer de forma saudável, esses alimentos devem ser evitados. Isso porque a composição nutricional é desbalanceada. Eles estão repletos de sal, açúcar, gordura e têm uma série de aditivos que favorecem doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer. Além disso, eles contribuem para aumentar o risco de uma série de deficiências nutricionais. Em um contexto normal, a orientação já era de não consumir tais produtos. Agora, sabendo que as doenças crônicas que os ultraprocessados ajudam a provocar também são fatores que elevam o risco de desenvolver quadros mais graves de infecção pelo coronavírus, assim como a chance de a doença dele ser fatal, esses alimentos têm que passar longe da alimentação dos brasileiros. O Ministério da Saúde, inclusive, recomenda, para evitar os efeitos do coronavírus, uma alimentação saudável, o que obviamente não inclui comida porcaria como os itens ultraprocessados, já que é importante para reforçar o sistema imunológico e ajudar a combater alguns dos efeitos da pandemia, como a lotação de hospitais ou o excesso de pessoas nos leitos de UTI. No Brasil, a estatística é de que 3 a cada 4 mortes por Covid-19 confirmadas acompanham algum fator de risco. E eu quero chamar a atenção para 2 aspectos importantíssimos que se escondem por trás desse número: as doenças crônicas, que o Gui acabou de mencionar, e a desigualdade. Primeiro, é preocupante analisar os dados mais recentes da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, a Vigitel. A pesquisa de 2018 mostra que 1/4 dos brasileiros adultos possui hipertensão, quase 20% está obeso e cerca de 8% são diabéticos. Todos fatores de risco associados à fatalidade do novo coronavírus. Eu vou me sentir aqui um pouco cavaleiro do apocalipse, mas é que a situação é ainda mais grave se a gente analisar que a incidência dessas doenças se dá de forma desigual e que é maior na população com menos escolaridade. Ou seja, em outras palavras, a população mais pobre está ainda mais exposta a fatores de risco em relação ao Covid-19. Quando a ajuda chega na porta da casa dessas pessoas, em formas de cestas básicas para ajudar a combater a fome, surpresa, ela está repleta de alimentos que são prejudiciais à saúde e que se relacionam justamente às doenças que elevam o risco de desenvolver quadros mais graves de infecção pelo novo coronavírus. Isso tudo sem que a gente deixe de lado o fato de que a população mais vulnerável já está mais exposta à contaminação pelo coronavírus devido ao uso de transporte público, maior número de moradores por domicílio, falta de acesso ao saneamento básico e serviços de saúde e, por conta disso tudo, a dificuldade de manter o isolamento social, além do risco de perder o emprego ou ficar sem renda. A gente publicou uma reportagem no site do Joio que destrincha todos esses dados e a importante relação entre saúde e alimentação no contexto da atual pandemia. A gente vai deixar o link na descrição do episódio para quem está curioso e quiser saber mais a respeito. O governo de São Paulo considera que os alimentos contidos na cesta básica são de longa vida útil, possibilitando o armazenamento antes e depois da distribuição. E como a gente disse antes, existem alimentos não perecíveis, como arroz e feijão, que são itens básicos da alimentação brasileira, além de outros itens como sal e óleo para cozinhar. Mas justamente, sob a justificativa de priorizar alimentos não perecíveis e que sobrevivem ao armazenamento e transporte durante períodos mais longos do que alimentos frescos, também são entregues itens ultraprocessados na cesta, como composto lácteo, linguiça e biscoito maisena. Mas se até o Ministério da Saúde reconhece que a alimentação saudável se tornou ainda mais importante no contexto da atual pandemia, como é que esses itens ultraprocessados e que deveriam ser evitados foram parar nas cestas básicas? Não existem regras para o que o governo pode ou não pode distribuir? Marina, existem regras, mas também existe aquele jeitinho para contorná-las. O governo paulista utiliza uma metodologia do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Esse método estabelece o cálculo de itens básicos para montar o conteúdo de uma cesta. A metodologia, no entanto, também admite que alguns itens podem ser substituídos por outros de valor nutricional equivalente, o que dá a margem para trocar o que a gente está vendo, por exemplo, carnes frescas por embutidos. E é aí que os gatos vão parar no lugar das lebres. Vale lembrar que nesse episódio a gente abordou o caso do estado de São Paulo, mas que a doação de alimentos ultraprocessados por parte da indústria não foi nem é uma exclusividade dos paulistas.
A Kellogg's fez doações para Santa Catarina, onde fica a fábrica da empresa. E a Mondelez, dona de marcas como Oreo, Lacta e Trident, anunciou a doação de 220 toneladas de produtos entre biscoitos, sucos em pó e chocolates, em parceria com o Banco de Alimentos Sesc Mesa Brasil, nos estados do Paraná, Pernambuco, também em São Paulo, e Alagoas. Essa lista toda foi publicada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, e a gente vai deixar à disposição na descrição do episódio. E para quem acompanhou a gente até aqui e está se perguntando se é possível que alimentos mais saudáveis cheguem até a população em situação de vulnerabilidade social, a resposta é sim. E a gente poderia se inspirar nos nossos vizinhos uruguaios, por exemplo, onde o Ministério do Desenvolvimento Social decidiu centralizar as doações de alimentos para evitar justamente que ultraprocessados fossem entregues a crianças e a grupos de risco. Por lá, o governo criou um protocolo para avaliar cada doação, tomando como base o Guia Alimentar para a População Uruguaia, que, diga-se de passagem, é inspirado no modelo brasileiro, que é considerado uma referência internacionalmente. O protocolo cita explicitamente que boa parte dos uruguaios sofre de doenças crônicas e que um alto consumo de ultraprocessados coloca em risco a saúde da população. Com isso, esses produtos, quando doados, são submetidos à análise de um comitê técnico e uma equipe de apoio de nutricionistas intervém para definir a aceitação, condições, quantidade de uso e possíveis destinos das doações. Aqui também seria possível fazer isso, se houvesse vontade política. E enquanto isso não acontece, a periferia não fica de braços cruzados. Existem iniciativas gestadas pelos próprios moradores para democratizar o acesso à comida de verdade. Um desses exemplos é o Favela Orgânica, projeto que existe desde 2011 nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro, e que segue no corre durante a pandemia do novo coronavírus. A pandemia do novo coronavírus escancarou as falhas do sistema alimentar. Muitos dos problemas que já existiam antes se tornaram ainda mais flagrantes, como a desigualdade atroz da incidência de doenças crônicas relacionadas à alimentação entre a população brasileira mais rica e a mais pobre. Vale lembrar que essa diferença ela não diz respeito só à incidência, mas no acesso ao tratamento. As pessoas mais ricas têm acesso a planos de saúde, têm acesso a médicos melhores, enquanto os mais pobres, bem, a gente está vendo isso agora, com dificuldades até de acessar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Outra falha que ficou difícil de não enxergar nesse momento foram os montes de hortaliças e verduras que foram ou enterrados ou destruídos por tratores. No caso do Cinturão Verde da região metropolitana da cidade de São Paulo, que em tempos normais era responsável por 1/4 de todo o abastecimento nacional de verduras, foram destruídas toneladas de alface, rúcula, agrião, entre outros alimentos frescos. A produção ficou encalhada, com o fechamento de bares e restaurantes, que eram os principais compradores, e os produtores não se sentiram nada bem em ter que destruir comida. Uma agricultora de Mogi das Cruzes, que foi entrevistada em uma reportagem da Folha de São Paulo, diz que poderia ter destinado as 4 toneladas de hortaliças para a doação toda semana, mas que não tinha como arcar com os custos do transporte. Tá aí uma oportunidade perdida de não desperdiçar alimentos saudáveis e fazê-los chegar a quem precisa. Abrir a caixa de Pandora mostra um monte de problemas no sistema alimentar, ainda mais neste contexto da pandemia. No entanto, isso também nos lembra sobre a necessidade das mudanças que precisamos promover. Uma alimentação adequada e saudável é não só o direito, mas uma necessidade para a saúde de toda a população. Algumas semanas depois da matéria da Folha ter mostrado que alimentos frescos eram destruídos por falta de compradores, ou mesmo de quem os retirasse para a doação, os produtores do Cinturão Verde da região metropolitana receberam uma boa notícia. A Fundação Banco do Brasil doou R$1 milhão para que os produtores entregassem 100 toneladas de alimentos para serem doados a cerca de 5.000 famílias carentes de Mogi das Cruzes durante 2 meses. O caso serviu como um exemplo de como unir pequenos produtores e pessoas em situação de vulnerabilidade. E foi a partir daí que surgiu o projeto Campo Favela, que fomenta a logística para distribuir alimentos frescos para comunidades pobres. Além dele, existem outras iniciativas semelhantes, que a gente vai deixar na descrição desse episódio. As fontes de informação que usamos ao longo desse episódio estão na descrição. A produção do Prato Cheio é da Marina Yamaoka. O roteiro desse episódio também é da Marina Yamaoka. A direção dessa temporada do Prato Cheio é de Guilherme Zocchio. A edição de som é de Vitor Oliveira e a gravação do episódio foi feita das nossas casas. Quem cuida das redes sociais é a Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. E esse podcast está no ar graças ao apoio de nossos queridos ouvintes que contribuíram com a campanha de financiamento coletivo
e ao apoio também da Fundação Irish Ball. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo, que é financiado pelo Instituto Ibirapitanga e pela ACT Promoção da Saúde. É isso, pessoal. Obrigado, até o próximo episódio.